Usa o teu servo, meu Pai, com poder e com autoridade nesta noite. Espírito Santo, ministra, meu Pai, nos lábios dele com poder, com ousadia, meu Pai, para que as nossas vidas possam ser impactadas, meu Deus, pela tua palavra. Meu Pai, guarda ele, cobre ele com teu sangue, ó Deus, ó Pai, livrando ele de todo mal. Enquanto o teu filho, meu Pai, estiver ministrando a tua palavra, guarda, Senhor, a esposa, as filhas, livra, meu Pai, de toda retaliação, cobrindo eles, meu Pai, com a tua graça, com o teu poder. Assim nós colocamos, meu Pai, o teu servo nas tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, irmãos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia. Glória a Deus. Em João, capítulo 16, versículo 32. Chegamos no segundo elo da campanha. Primeiro elo nós falamos, através do pastor Edilson, foi falado sobre a importância de atentarmos para o fato de que nós temos alma. Crente também tem alma. Isso era uma heresia até um tempo atrás. Mas já está caindo por terra, em nome de Jesus. E hoje nós chegamos ao desânimo, vencendo o desânimo. E para esse dia, eu separei esse texto, muito conhecido, de João 16:33. Os irmãos encontraram, amém? Glória a Deus. Vamos tentar ser breve naquilo que Deus irá falar conosco. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Os irmãos podem repetir isso, irmãos, em coro. Tende bom, eu venci. Glória a Deus. Pode tomar seu assento de maneira bem rápida. Peço que os irmãos fechem a Bíblia, mas não fechem o coração. Amém? E também você não precisa fechar. Se quiser ficar com ela aberta, fica para investigar. Glória a Deus. Estudando sobre o desânimo, irmãos, eu procurei entender sobre quais emoções desagradáveis, ruins, que existem e que nós passamos por elas. Eu encontrei um dado que mostra que há 8 emoções desagradáveis, pelo menos, que nós sentimos e que nós passamos por elas. Emoções essas que permeiam a nossa vida. A nossa vida, ela é permeada por emoções, foi falado aqui. E emoções é movimento. Foi falado pelo nosso pastor Edilson na nossa primeira campanha, onde nós falamos que emoções, a palavra a origem é movimento, emoções, né? Então movimento. Então as nossas emoções ficam em movimento o tempo todo dentro de nós. E o fato de nós levantarmos da cama felizes não significa que nós vamos deitar na cama felizes. No mesmo dia a gente sorri, chora, lamenta e pode terminar regozijando. No mesmo dia a gente pode acordar com paz e dormir ansioso. Isso é porque as nossas emoções, humor, ele não é estático, ele se movimenta. Mas a depender da centralidade da tua mente, aí eu preciso falar, a nossa mente, Paulo vai dizer, é de Cristo. A nossa mente é de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, ela pode oscilar, mas nós não vamos perder o ânimo. Glória a Deus.
E essas emoções são, irmãos, para falar de forma bem rápida: tristeza, raiva, impotência, vulnerabilidade, decepção, vergonha, constrangimento e frustrações. E a frustração é exatamente um dos principais fatores que promove o desânimo. Frustração. Entre eles também, dentro desses fatores que promove o desânimo, a decepção também. A decepção, o desgosto, o fracasso, o insucesso, tudo isso desanima. Aí se eu perguntar, de acordo com esse contexto, há alguém aqui que nunca passou por isso? Alguém vai levantar a mão? A não ser as crianças, que talvez até as crianças pode ser que pode levantar a mão, né? Essas crianças modernas podem falar: eu saí e o médico me deu um tapa no meu popô. Acabei de sair e o médico já me deu um tapa. As crianças mais modernas. Então, irmãos, nós todos, eu estou dizendo tudo isso para mostrar que faz parte da nossa realidade, todo mundo. E frustração é o que, irmãos? Orei tanto tempo, esperando que eu iria receber, mas não recebi. Isso é frustração, isso é frustrante. Orei tanto tempo para o Senhor me curar desta enfermidade, não fui curado. Orei tanto tempo por aquele ente querido, Jesus curou o vizinho de câncer, mas o meu parente, que eu amava, que morava do meu lado, não curou. Isso frustra. Decepção. Acreditei tanto naquele obreiro, preparei, mas quando ele estava prontinho, foi embora e nem tchau deu. Acreditei tanto e fui abandonado. Desanima. Desgosto. Por que desgosto? É quando você faz o projeto, coloca em prática, sai da planta, mas quando concretiza você fala: não ficou do jeito que eu queria. Isso desanima, porque você projetou algo na sua mente, e quando esse alvo não é alcançado, isso desanima. E o último, insucesso. Abri a empresa esperando resultados X, mas não obtive os resultados. E há na pandemia pessoas que investiram tudo, abriram o negócio da sua vida e tiveram que fechar na semana seguinte. Perderam tudo, porque quando abriram as lojas, tudo mofado, roupas mofadas, e não tinha como reaproveitar, e a pessoa investiu tudo o que tinha. Isso desanima. Eu estou dizendo tudo isso primeiramente para você saber o que é esse mal chamado desânimo. O sufixo desânimo, deixa claro, sem ânimo. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem ânimo. Eu pergunto para os irmãos, Billy Graham, maior evangelista da história que nós conhecemos, ele disse que Deus nunca usa um cristão desanimado. Aí isso é um choque para nós, porque se estar desanimado pode me impossibilitar de ser usado por Deus para cumprir o propósito o qual Ele me chamou, eu perco o sentido da minha existência, eu perco o prazer na vida, porque Deus determinou algo sobre a minha vida, mas Ele não pode me usar porque estou desanimado, não tenho aquele estímulo para poder colocar o chamado adiante. E é nessas horas que Deus pega e levanta outro, porque Deus levanta. Às vezes a gente pensa assim: mas a minha chamada, pastor, é minha.
é sua, mas ela é condicional. Se você não obedece, se você não decidir se levantar desse calabouço, se você não fizer nada com esse desânimo, você vai morrer nesse lugar, no mesmo lugar que você está, sabe? Você tem que se levantar, se mover e falar: não aceito esse desânimo, eu vou buscar. Você tem que se mover mesmo desanimado, se mover mesmo angustiado, porque quem para no meio da angústia morre, mas quem caminha no meio da angústia é vivificado. Davi diz isso. Louvado seja Deus. Estudiosos dizem que há pelo menos 3 aspectos que diferem esse distúrbio. Estou falando distúrbio porque se trata de algo também psicológico, mas aqui a gente está tentando tratar mais a parte espiritual, tá, irmãos? Mas vamos trazer também porque é simples e é proveitoso. Há 3 aspectos pelo menos que diferem dos demais transtornos e distúrbios. Primeiro, ele é universal. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, vai ficar desanimado. Não adianta, todo mundo vai ficar desanimado. Ele é universal. Segundo, ele é recorrente. O fato de você ter ficado desanimado e ter tratado isso, ter se recuperado, se recomposto, não significa que você não vai ficar desanimado de novo por uma outra causa qualquer. Então o desânimo ele volta por outro motivo, ele vai procurando brecha na tua alma, nas tuas emoções, para te derrubar de novo. É a tua natureza te sabotando. Por isso que Paulo diz que o espírito guerreia contra a carne. E a carne aqui, irmãos, pode incluir a alma, porque a alma está mais assim com a carne do que com o espírito. A alma é a sede das emoções, as colunas mestras da nossa consciência, a alma. Então ela está assim com a carne. Nem tudo que a tua alma deseja é bom. Nem tudo pelo que a tua alma chora é de Deus e é bom. Entenda, a tua alma às vezes não é fiel contigo. Por isso que você precisa sempre checar esse sentimento. Davi faz isso. Porque perturbas minha alma dentro de mim. Então esse ato de conversar com a alma mostra que ela está mais próxima dos nossos lábios físicos do que nós imaginamos. Eu pergunto um negócio de doido aqui agora, irmãos. É doido mesmo. Mas quem aqui já se pegou conversando, dialogando consigo mesmo, fazendo perguntas e dando respostas, que aí é o estágio mais grave da loucura. Mas o fato é que isso é saudável. O que dizem por aí que é loucura, na verdade é saúde. Você se isolar por um tempo, conversar consigo mesmo, desencadear a partir de um diálogo entre você sozinho, os seus próprios monstros, é muito mais fácil, irmãos, do que diante de um psicólogo. Você quer ver como é que isso é verdade? Jesus, quando ele queria tratar a ansiedade, o que ele disse? Olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo. Ele não apontou para coisas que era a sensação do momento. Na nossa época, o celular. Na época lá, eu não sei o que tinha, mas tinha alguma coisa. Mas ele tira eles do foco disso e fala: olhe para as aves, olhem para as aves, olhe para os lírios, que não plantam, não cegam, mas o Senhor os alimenta todo dia. E foi numa pesquisa que descobriram que é um ato de saúde emocional passarinhar. Já ouviram esse termo?
que é você sair pelo meio do mato, assoviando, olhando o passarinho. É um ato de saúde. Isso é ciência, irmãos. Psicologia. Faz essa experiência, deixa o smartphone em casa e sai um pouco para pensar nos seus monstros, e você vai ver que eles vão desaparecer, vão perder o sentido. Glória a Deus. Então estudiosos dizem que há esses 3 aspectos, mas tem mais um que é pior. O primeiro é universal, o segundo é recorrente, e o terceiro é pior. O desânimo é altamente contagioso. Quando você encosta em alguém desanimado, você tende a ficar desanimado, melancólico. Você tende a ter desistência na vida, retrocesso. Se você não quer olhar para trás, não ande com quem está olhando para trás, porque quem anda com desanimado, desanimado será. Louvado seja Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Isso aqui são dados que não estão na Bíblia, mas são dados que foram feitas pesquisas e identificaram esses 3 aspectos. E para nós isso é muito de grande valia, porque nós vemos na Bíblia que Jesus mesmo fazia algumas seleções para pregar. Não, irmãos, pelo amor de Deus, não confunda o que eu estou falando. Para pregar, Jesus pregava para todo mundo, para o desanimado, para o depressivo, para quem ele quiser. Pregava para todo mundo, irmãos. Mas para trazer para o convívio, igual nós queremos estar no convívio, ele falava 70 vem aqui para o meio da multidão. Aí ele fala, dos 70 eu quero 12. Esses 12 vão estar dentro comigo no cenáculo, vão participar da ceia. Agora dos 12 eu quero 3 que são mais íntimos e suportam uma revelação mais profunda. Eles conseguem suportar uma transfiguração. Eles conseguem suportar ver Elias e Moisés junto comigo no monte. Eu preciso desses 3 lá no Getsemane para me segurar quando a minha alma se rasgar. Jesus, ele disse, irmãos, a minha alma está angustiada até a morte, ficai e vigiai comigo. O que ele está pedindo? Ele está dizendo, eu agora estou sofrendo, eu agora estou precisando de ajuda, me ajudem, vigiem comigo, porque Jesus está dizendo, eu agora estou vulnerável. Entenda, Jesus aqui, irmãos, ele não é só Deus, mas ele também é homem. Ele sabe o que ele vai passar, ele sabe a dor que ele vai sentir. Imagina você, mero mortal, saber que vão cravar você numa cruz, que vão bater com um prego grande no teu pulso, que vão prender com um prego gigante, entrelaçando os seus 2 pés no madeiro. Imagina você lembrar, você saber por antecipação, no seu autoconhecimento, que vão deslocar o teu braço, porque a cruz não era compatível. Jesus sabia de tudo isso. Ele é Deus, onisciente, onipresente, sabe de tudo. E o mais glorioso, sabe o que é, irmãos? Ele ficou ansioso. Ficou porque suou sangue. É um sintoma de ansiedade. Algumas pessoas acabam desenvolvendo, poucas pessoas, é um caso raro, hematidrose, quando a pessoa fica num estado de euforia tão grande que ela não infarta por uma anomalia, e as glândulas sudoríparas começam a expelir, a estourar as pequenas veias e sai sangue no lugar do suor. Isso é hematidrose. Pouquíssimas pessoas têm isso. Por que Jesus não podia morrer ali infartado? Porque ele tinha que chegar na cruz. Se ele não chega na cruz, ele não cumpre a promessa. E por que isso serve para nós? Ele não desanimou, mesmo sabendo que
o povo ia olhar para ele, e sabe aquele povo que estava ali dizendo crucificam? Era o mesmo povo que estava lá dizendo hosana nas alturas, bem-vindo é aquele que vem em nome do Senhor. E é o povo que estava ovacionando ele na entrada triunfal, agora fala, crucificam. Eu quero que ele seja crucificado. Mas mesmo mediante a isso, o conhecimento do que o outro iria reagir, ele fala o quê? Eu não desanimo, eu vou até o fim. Aí eu pergunto para você está querendo desanimar por quê? Você está pensando em desanimar por quê? Qual o motivo, a circunstância, a razão? Igual o professor Girafales diz. Qual que é? Tem razão esse desânimo? Desistir por causa de uma picuinha? Por causa de uma calúnia barata? Por causa de uma difamação que surgiu? Por causa de língua venenosa que não tem o que fazer a não ser falar mal dos outros? Por causa disso você vai desanimar? Os maus sempre nós teremos. E os bons? Os bons estão aqui, irmãos. Deus não pode contar com você? Se Ele aguentou, irmãos, Ele está transmitindo uma mensagem a nós. Vocês também aguentam. Eu aguentei na carne, então vocês também suportam. Basta ter um pouco de perseverança. Ai pastor, mas o senhor não sabe da enfermidade que eu estou enfrentando. Ela me arrebenta, ela me desmantela, ela me derruba. Ah pastor, a enfermidade é muito dolorosa, acaba comigo. Eu não consigo rodar quando ela vem, eu não consigo glorificar quando ela vem. Aí Deus diz para um apóstolo que estava chorando e clamando pela terceira vez, ele diz: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele fala: eu não vou tirar o espinho, porque o espinho é necessário, o espinho é necessário. Arabaia céu, eminarabaia cantarabandá, arabandubicaia céu. O espinho é necessário, não posso tirar, Paulo, porque se eu tirar a revelação automaticamente, perde o poder. Quanto maior o peso, maior a revelação que Deus te dá. Quanto maior o peso, maior é a chamada. Quanto maior o peso, maior é aquilo que Deus vai colocar na tua mão. Se Deus falou, você vai ser grande, entenda. E se prepare para grandes baques, para grandes decepções, porque Deus chama soldado, não chama moleque, não chama criança. É gente que sabe que vai para a milícia. Isso não estava no cronograma, Jesus. E Deus está falando com gente aqui que está pensando em desistir, está pensando em parar. E Deus fala: não pare, não pare, porque grande é a obra e ainda está só começando. Louvado seja Deus. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei, diz o Senhor. Arabaia céu e reminarabaia sou. Espírito de Deus, aleluia. E é incrível ver na Bíblia, e é isso que nos conforta, quantos homens de Deus desanimados na Bíblia. É confortante, irmãos, ver na Bíblia Moisés, homem de Deus, o homem mais manso daquele tempo. Vai dizer Números 12, versículo 3, o homem mais manso da terra daqueles dias. E ele diz para Deus em Números capítulo 11, do 12 ao 15: eu não pari esse povo não, me mata, tira minha vida, eu não suporto mais, tira minha vida. É o que Moisés vai dizer. Isso não é uma expressão de desânimo?
Isso ele fala depois que ele ouve que o povo estava murmurando: ah, eu quero voltar para o Egito. No Egito tem cebola, tem pepino, e aqui não tem nada. E ouvindo essas murmurações, ele fala: Senhor, me mata, tira minha vida. Eu não pari, olha a expressão. Eu não gerei, não saiu do meu ventre, não é minha responsabilidade. Aí que você se engana. Nunca pense em falar isso, não é minha responsabilidade. Porque Deus nem respondeu, porque Deus nunca vai responder um coração ansioso, irmãos. Entenda uma coisa: responder é uma coisa, intervir é outra. Deus nunca vai responder uma oração movida por ansiedade e por euforia do momento, nunca. Porque se ele ouvisse: me mata, tá bom, tchau. E Deus não matou, você não viu? Eu não vi Deus matar ninguém que pediu na Bíblia, e nem na vida real. Nem na vida real eu vi. Por quê? Porque Deus não mata assim, a não ser que tenha cumprido o propósito, o projeto. Moisés então diz isso. E Elias, depois de Elias fazer uma grande obra, profetizou que não haveria chuva, ela parou. 3 anos e meio sem chuva, orou de novo, ela voltou. Os profetas de Baal e Azera foram mortos, o fogo caiu, um grande avivamento aconteceu, todos viram. E Elias esperava, depois desse grande feito: vai haver conversões agora vai haver conversões. Só que quando acaba o evento, Elias vai para casa, Acabe vai para casa, e Elias vai para o monte orar. Daqui a pouco ele recebe a notícia: Jezabel disse que amanhã, se ela não tiver a tua cabeça numa bandeja, que os deuses dela se fazem ela o dobro para poder ela te matar, porque ela vai te matar. E a Bíblia diz que ele foge. Pode abaixar um pouquinho. E ela foge. Ele foge, quer dizer, era para ela fugir, né? O homem que desceu o fogo, 850 homens morreram, era para ela fugir, mas quem fugiu foi ele. Vai entender? Isso é o desânimo, irmãos. Cansaço. Esse homem chega debaixo de uma árvore de zimbro. Árvore de zimbro não tem quase nem folha, no deserto, irmãos. Deita debaixo dessa árvore e pede para si a morte. Fala: Pai, eu não sou melhor do que os meus pais, tira minha vida. Já morreram tantos profetas, tira minha vida. Deus não dá resposta. O que eu disse? Que Deus não responde oração de ansioso. Mas Deus intervém na oração do ansioso. Não pense você que quando você está deprimido, jogado às traças, sem saber o que fazer, aflito, orando a Deus, desesperado, com o coração apertado, Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo. Ele não vai te responder porque você não está preparado, mas Ele vai intervir na tua causa. Porque Elias estava ali, o anjo aparece e cutuca ele: acorda, tem um pão que eu preparei para você assado, tem também uma água, come e bebe. Qual foi o outro homem que o anjo preparou a comida dele, irmãos? Foi nessa situação, porque Deus entende essa situação. Deus entende, irmãos, quando o desânimo assola o homem e quando a frustração nos sucumbe. Mas nem por causa disso nós vamos se jogar no chão, pirraçar com Deus. Nós precisamos ter a mente aberta e entender que o nosso Deus é soberano. E quando Ele te chamou, Ele chamou um homem, Ele chamou uma mulher. Ah, pastor, sou jovenzinha. Engano seu. Ele chamou Jeremias como homem, mesmo sendo criança. Então, mesmo sendo criança, sendo homem, tem consciência do que está fazendo. Para Deus é homem, é mulher. E as consequências são do mesmo, são do nível.
Louvado seja Deus. Esse relato de Elias está em 1 Reis 19:4. E Jó, o homem da paciência. O que o homem da paciência diz, irmãos? Maldito o dia que eu nasci. Maldito. Por que os seios da minha mãe teve leite para me amamentar e eu não morri de fome? É a oração de alguém que está completamente lançado no lamento do desânimo. Porque no primeiro capítulo ele é um herói. Chega as notícias que perdeu os meninos, que perdeu tudo. Quando ele perde prosperidade, ele não reclama. Quando ele perde os filhos, ele se lança nos pés, ele rasga as vestes, joga pó na cabeça e fala: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, bendito é o nome do Senhor. E aqui nós aprendemos uma lição. O maior valor para Jó era a família, mesmo sendo o homem mais próspero daquele momento. Porque se você não ama a sua família, só aqui já tem um fato que pode te manter desanimado. Com dinheiro, desanimado. Popular, desanimado. Com status, mais desanimado. Estou com a mala cheia, pastor, mais desanimado. Por quê? Porque se você tem família, mas não desfruta da mesma, você é um miserável em vestes reais. Família é a maior riqueza que a gente tem, irmãos. Louvado seja Deus. Então esse Jó diz, após aparecer as chagas malignas no corpo, Jó 3, Jeremias, o profeta do lamento, profeta chorão, capítulo 20, após a mensagem de Jeremias 18, tem o rebote. O rei Pazu o pega e o espanca. Após a profecia, após a mensagem entregue de Jeremias 18, desce a casa do oleiro. A mensagem era: se vocês não se arrependerem, Deus vai quebrar o vaso, de maneira que ele não possa mais ser reconstruído. Olha a mensagem que entregou. E detalhe, a Bíblia diz que Jeremias pega todos os anciãos da cidade e caminha com eles e pregando. Quando ele chega lá na frente, ele quebra o vaso e ele fala: essa é a mensagem. Ou vocês se convertem, ou vocês serão quebrados. Como consequência, ele foi lançado no cárcere e após ser espancado. Pazu morre porque Deus nunca vai deixar sem punição aquele que pune um servo seu, escolhido seu. E ele puniu Jeremias e recebeu a pena. Jeremias chora, sai da prisão, mas começa a lamentar: maldito o dia que eu nasci. E o que mais me choca, irmãos, é a expressão de Jeremias para Deus. Olha o que ele diz, Jeremias 20, versículo 7: o Senhor me iludiu, iludido fiquei. O Senhor me enganou. Eu pensei que eu ia profetizar e o Senhor ia cumprir tudo. Eu imaginei que o meu ministério seria uma bênção, porque eu pregaria e seria ouvido. Mas nenhuma das minhas mensagens foram ouvidas. O Senhor não me disse isso. E fato é que Deus não revela certas coisas. Ele revela para coração que tem capacidade de suportar a revelação. Para Ezequiel ele disse, mas para Jeremias ele não disse. Para Ezequiel ele disse: você vai pregar, mas esse povo não vai ouvir. Ezequiel teve a capacidade de pregar, mas Jeremias não. Jeremias ele não fala isso, porque Deus entrega a revelação para quem tem peso no coração para receber. Arabaia céu, Espírito da verdade. Então, se você está passando por uma situação e já questionou: Deus, por que o Senhor não me avisou?
Por que o Senhor não me avisou que o meu ministério seria isso? O Senhor me enganou, o Senhor me iludiu. Pouco tempo atrás uma irmã me procurou na igreja. Ela chegou em mim e disse: pastor, chegou suando, pastor, eu estou aflita. Falei: por quê, filha? Porque eu apontei para Deus, eu blasfemei, eu disse para Deus que Deus me enganou. Eu falei: tá bom, Jeremias. Ela falou: Jeremias? Por que Jeremias, pastor? Porque Jeremias disse a mesma coisa. Disse? Aí não precisou nem aconselhamento, porque aí já foi a libertação na hora ali. É o poder da palavra. Eu abri para ela e mostrei, está aqui, ó. Ele falou que Deus iludiu ele, foi pior ainda. Vai em paz, irmã. Louvado seja Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós venhamos tomar cuidado com o desânimo, porque esse mal tem matado muita gente. E o pior não é quando morre e é enterrado, que ali acabou. O pior é quando morre estando vivo, porque uma pessoa morta viva tem a capacidade de matar outros, conduzir a outros à morte. Lembra do que eu disse? Desânimo é contagioso. Quem conduz ao desânimo facilmente conduzirá à morte. Então, em nome de Jesus, se você está desanimado, é um sinal de Deus para você começar a chacoalhar a poeira. Começa a balançar mesmo sem vontade. Começa a balançar e impulsionar seu coração para bater mais forte, para você poder fazer a obra. Mas não permita esmorecer no meio do caminho. Se você esmorecer, vidas também perecerão por causa da tua. Se você para, alguém também para. Entenda isso em nome de Jesus. Ora outra, a gente ouve uma palavra como essa: desviei, pastor. Por quê? Porque o meu pastor desviou. Ele não é Jesus, meu filho. Se ele desviou, procure uma igreja bíblica que tenha um pastor também que serve a Jesus, e bola para frente. Teu pastor principal é Cristo, dele você não pode se ausentar. Mas hora ou outra a gente se encontra com falácias como essa: desviei, porque uma irmã que eu muito me apeguei, pastor, era uma irmã que tinha como exemplo, mas ela pecou. E o que ela tem a ver com a tua vida? São pessoas que medem o nível da sua espiritualidade com base na espiritualidade dos outros. Isso não é fiel, irmãos. Isso não dá certo. Eu vou medir aqui pela espiritualidade daqueles que eu acho mais fraco na fé. Aí eu cometo um pecado. Aí porque eu sei do pecado do irmão que é maior, eu vou medir e eu meço que o meu pecado, por ser inferior, eu sou superior, irmão. E isso faz a pessoa se sentir bem. Saber que tem pessoas com pecados maiores faz com que algumas pessoas se sintam bem. Então, em nome de Jesus, irmão, não é crivo para ninguém você pegar o pecado do outro para espelhar no seu. Se você faz isso, Deus olha para você e fala: é hipocrisia. Hipocrisia da grande. Ele fala: tira a trave do teu olho, para depois tentar cuidar, tirar do teu irmão. Não é usar a falha do teu irmão como subterfúgio para manter o teu pecado. É para tomar vergonha na cara e se converter. Louvado seja Deus. Ô Jesus, é uma palavra de ânimo. Oh meu Deus. E Jonas, olha quantos homens de Deus, irmãos. Nem sei nem se eu vou conseguir terminar, mas olha quantos homens de Deus desanimados. Jonas, depois de uma pregação que converte uma cidade inteira, e eu estou falando de Nínive. Nínive era uma capital que tinha aproximadamente
600 mil habitantes. Entre eles, a Bíblia vai citar 120 mil crianças que não sabia discernir entre a mão direita e a esquerda. E Jonas olha para a cidade depois de pregar e fala assim: e aí, Senhor, não vai matar? Não vai descer fogo do céu e destruir essa raça ruim? E nasce ali uma boboreira, Deus permite para dar lição. Ô Jesus! E aquela boboreira faz sombra e ele consegue dormir. Jonas é o homem do sono. E é por isso que desobedece. Quem dorme muito, desobedece muito. Fica atento, desperta, crente. Desperta, tu que dormes. Ele dorme. Deus manda um verme, Deus manda o verme come, a boboreira morre, e o sol vai e fere a cabeça dele, e a Bíblia diz que fere tanto, que é um sol de deserto, irmãos. Feriu tanto, que ele desmaiou. Quando ele levanta do desmaio, está lá em Jonas 4:8, quando ele levanta, ele fala: já basta, Senhor, tira minha vida, eu quero morrer. Eu achei que o Senhor ia me tirar de lá, da minha cidade de Jope, ia trazer aqui, mas ia acabar com essa cidade, ia entrar com juízo aqui. Desanimou. Olha como é que nós somos estranhos. Era para ser o pregador mais feliz da Bíblia, porque pregou e toda a cidade se converteu, irmãos. Às vezes a gente faz um apelo, vem uma pessoa, a gente pula, salta de alegria quando se arrepende. Imagina uma cidade inteira. Mas é o nível do cansaço, irmãos. O cansaço faz isso, faz o homem esquecer quem é o Criador e quem é Ele. Jonas já estava muito cansado bem antes, porque Deus fala para ele: vai para Nínive, e ele tem a capacidade de pegar o navio para Tarsis, não obedece. Deus vai usar a obediência da baleia, do peixe, para poder ensinar o desobediente profeta. A vida do profeta agora depende da obediência de um peixe. E se a tua vida dependesse, irmãos? Da mesma forma que os ninivitas dependiam da pregação de Jonas, Jonas agora dependia da obediência da baleia, do peixe. Se o peixe não obedece, Jonas está morto. Então Deus usa peixe, Deus usa o verme, Deus usa a boboreira, mas o desânimo é tamanho que impede esse homem de cumprir o propósito dele. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos obedecer mais e vencer, em nome de Jesus. Jesus, uma expressão que nós podemos dizer, uma expressão de desânimo de Cristo. Quando ele chega em Mateus 23, e ele olha para Jerusalém, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja todos que te são enviados. Quantas vezes eu tentei te ajuntar, como a galinha junta debaixo das suas asas os teus pintalinhos, mas tu não quisestes. Essa expressão quantas vezes demonstra um desânimo no nosso Cristo. Cristo é o que, irmãos? Humano, né? Aqui, homem. Tá? Filipenses 2:5, de sorte que fez homem. Então aqui homem. Então ele tem emoções humanas também aqui. Louvado seja Deus. Depois nós temos Paulo. 2 Timóteo 4,16 fala o quê? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Timóteo, procura vir depressa, porque já estou vendo que serei oferecido como sacrifício.
E ele fala: todos me abandonaram, até Demas me abandonou amando o presente século. Isso desanima, irmão, ser abandonado. Mas Paulo ele fala: mas o Senhor me assistiu. Que é o segredo para nunca desanimar, irmãos. Mediante a tudo que você passar, entenda, não se faça de vítima. Fala assim: o Senhor todavia esteve comigo. Aprenda isso, porque José disse isso no Egito. Era o grande diferencial. Está na cisterna? Mas o Senhor era com ele. Está agora onde? Estou na casa de Potifar. E aí? O Senhor era com ele. E agora? Estou no cárcere. E o Senhor era com ele. E agora quem é ele? Governador. E o Senhor continua com ele. Então, em nome de Jesus, não se vitimize mediante os abandonos que você sofre, as rejeições. Olhe para o teu lado, dobre o joelho no chão, glorifique a Deus, porque Ele está presente. Ele está presente em tudo. Louvado seja Deus. Ou será que você não percebeu Ele naquele livramento? Quando a sua pressão arterial foi lá para a nuca, foi lá para o céu e voltou. Quando o nosso irmão Eduardo aqui tomou quantas? 40 gotas de Berotec. Será que ele não viu Deus do lado dele? Quando o seu corpo começou ali a tremer, e estava prestes a ter uma parada cardíaca. Será, irmãos, do seu pior dia da sua vida, no dia da tua angústia, no dia da tua caverna de Adulão, e você ficou falando: ninguém me ama, ninguém me quer, Jesus não está aqui. Ele estava do teu lado. Em nome de Jesus, aprenda a fazer igual Paulo: o Senhor estava aqui, e Ele me é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. E agora em 10 minutos, irmãos, em nome de Jesus, em 10 minutos, é muita coisa, irmãos. Eu não esperava que eu ia aplicar as coisas que eu apliquei aqui, porque foi de Deus para alguém, tá, irmãos? Eu disse para minha mãe: mãe, eu preparei o esboço, está preparadinho aqui, só que não tem conclusão, porque eu não sei o que o Espírito Santo vai dizer. A cereja é dele. Quem põe a cereja no bolo é o Espírito Santo, eu não sei, tá, irmãos? Quem decide o recheio é Ele. Então come, bebe, porque é para a nossa vida nessa noite. Agora 3 apenas, irmão, 3 coisas, que eu não vou me estender, mas se você quiser anotar, anote. 3 coisas para você entender como vencer o desânimo de uma vez por todas. Primeira, é uma bomba, hein? Posso falar? Aprenda a dar valor ao presente. Aprenda, para ser mais claro, a dar valor ao agora. 9:23, 18 e 19, e não vai dar para contar. 9:23. Aprenda a dar valor ao agora. Quem não dá valor ao agora é propenso a desanimar, porque você dá valor àquilo que você agrega valor e prazer. Se você está na igreja e não encontrou ainda o prazer de estar aqui, você não está desfrutando do agora direito. Por que nós temos que desfrutar do agora? Porque muito se enche de passado, muito se enche de futuro, e isso desanima. Você olhar para frente, querer saber o que vai ter lá e não saber, desanima. Eu sei na pele, eu tenho ansiedade, enfrento, tá, irmãos? Enfrento e estou vencendo. Pode ver que minha expressão não é de dozinha, de peninha, não, eu enfrento, estou vencendo. Pessoas que olham para a ansiedade e olham para a depressão,
Porque passado é depressão, futuro é ansiedade. E tanto um quanto o outro excesso vai desanimar, porque você não consegue alcançar o passado para corrigir o que você fez, e não consegue acessar o futuro para saber se você vai estar lá, ou se vai dar certo aquilo que você está fazendo hoje. Então, em nome de Jesus, grave isso: o melhor dia é agora. Você não está errado em desfrutar do agora, esquece o amanhã. Chegar em casa, o que você vai fazer? Vai se dedicar para fazer a melhor comida, vai ser a melhor janta da tua vida. Aprenda a dar valor a tudo, irmão, a cada momento, e você vai viver animado, vai passar pano dando glória a Deus e falando língua estranha. Segundo, aprenda a dar valor ao que se tem. Gratidão. Aprenda a dar valor ao que você tem. Gratidão. E nesse ponto eu tenho que falar, porque tem gente que reclama do que não tem, sem agradecer pelo que tem. Isso, além de ser ingratidão, ainda é imprudência. É ingratidão tamanha, e a imprudência, porque você está deixando de desfrutar da tua família. Tua família não é um bem precioso? Pastor, mas eu não tenho ninguém morando comigo, eu sou só. Você tem amizades. Dê valor às amizades de verdade que você tem. Louvado seja Deus. É impossível desanimar agradecido por tudo, sabendo que está rodeado de bênçãos. Olha para o lado, olha para o outro, veja o quanto você é abençoado. Acordou cedo hoje para trabalhar? Alguém acordou? Oh glória! E com saúde ainda, que bênção! Veio para trabalhar hoje, veio para a igreja hoje, de carro, de moto, de van, eita glória! Veio também de bicicleta, veio a pé, tem saúde, oh glória! Irmãos, isso é ser grato, irmãos. Gratidão é pelo que se tem e não pelo que se vai conquistar. Um dia eu andei a pé e andava longe, o pé ficava inchado, porque saía daqui lá para o Mercatal, só um testemunho rápido. E eu almejava uma bicicleta, mas eu glorificava a Deus pela saúde de poder andar até lá. Porque temos que ser grato. O grato, ele vai ver bênção em tudo. E eu falei, estou emagrecendo, que bênção. Depois conquistei uma bicicleta, oh glória, pela bicicleta. Depois uma moto, oh glória. Depois um carro, oh glória. E assim vai, irmãos. O carro quebrou, vou ter que ir de ônibus, oh glória. E assim vai. Irmãos, essa é a vida. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Assim o inimigo não vai ter munição para te atacar. Se você for grato, o inimigo não terá munição para te derrubar e te jogar em desânimo. Por último, pare de ouvir. É o terceiro e último. Segura esse, irmãos. Pare de ouvir pessoas tóxicas. Amém? Esse é brabo, mas a gente tem que trazer para a igreja. Porque a igreja fica morrendo por causa de pessoas tóxicas. A gente sabe que morre por causa disso. Nós temos que tratar isso. Pessoas tóxicas a fim de nós diagnosticar, irmãos. Vamos identificar? Dá até medo, né, irmãos? Cuidado, pastor. Não, irmãos, graças a Deus essa igreja é uma bênção. Não temos pessoas tóxicas, né? Eu quero crer que não. Pessoas tóxicas se alimentam da dor alheia. Ela precisa que alguém esteja mal
para que ela se sinta bem, porque ela vive numa eterna miséria. E eu não digo miséria de pobreza, oxalá que fosse, mas eu me refiro à miséria emocional, miséria nos relacionamentos, miséria nos pensamentos, miséria na língua, tudo isso. Irmão, se para você viver você precisa jogar terra na veste do outro, você é tóxico e precisa ser tratado. Pessoas tóxicas precisam sujar as vestes do outro para sentir que as suas vestes estão limpas. Aí é quando aquela pessoa encosta do teu lado e ela começa a sugar tudo que você tem de bom. Você está animado, louvando a Jesus, falando: oh glória, acordei bem, Senhor. Sabe aquele dia que você canta, você acorda cantando e louvando ao Senhor. Aí o que acontece? Chega a irmã, Pai do Senhor, acabei de vir da feira, encosta aqui. E começa: ô irmã, uma luta aqui só. E começa: casamento é uma prova, não estou bem. E ela vai passando, vai contagiando você de tal forma que quando vê você sai pior do que ela. Você absorveu toda a podridão dela, ficou em você. Ou se não, é aquela que encosta do seu lado e fala: e aí, irmã, resolveu aquele problema no teu casamento? Resolveu? Conta para mim, eu vou te ajudar. Aí você, como uma boa pessoa, inocente, começa a compartilhar coisas da tua intimidade para amiga. Não, irmã, nossa, meu marido está daquele jeito. E daqui a pouco você está chegando na rua e os irmãos estão falando: olha lá a irmã que apanha, olha lá a irmã que o marido xinga ela o dia inteiro. Olha lá, você viu lá a irmã lá que o marido dela adulterou? Sangue de Jesus tem poder, irmãos. São pessoas tóxicas que se alimentam daquilo que há de ruim em você. E eu gosto de usar a expressão, irmãos, das carpideiras. Eu uso isso e finalizo, porque acabou mesmo. Acabou não, tem mais um pouco, mas vamos terminar. Os irmãos lembram da carpideira de Jairo? A Bíblia diz que Jairo vai e chega até Jesus, e quando chega alguém da casa dele, fala: não enfades mais o mestre, ela já morreu. Quando ele chega lá, estava lá as carpideiras, mulheres que eram pagas para chorar nos funerais. Elas eram pagas, por isso estavam ali chorando. E a Bíblia diz que quando Jesus entra, ele fala: só entra comigo Pedro, Tiago, João, e o resto que está chorando, vaza para fora. E as primeiras que ele mandou para fora, a Bíblia diz: as carpideiras. Quem são as carpideiras? As carpideiras são pessoas que precisam da tua dor para fazer a feira. Você está ruim, ela está enchendo o bolso, então ela chora. Você está ruim, mas ela está ali, sempre ela está por perto. Quando você está ruim, você não percebe, mas sempre que você está ruim, ela está no meio, ela está envolvida, e você não consegue se abster, porque para você é amigo, é amiga. Então, em nome de Jesus, você não precisa pagar ninguém para estar na tua casa, para fazer companhia para você. Você não precisa ficar fazendo de coitadinha, fazendo café para chamar pessoas para a tua casa. Não, irmãos, para com isso. Você é serva de Deus, eu e você somos servos de Deus Altíssimo. Desfruta, se você hoje é só, desfruta da tua solidão com Deus.
Isso é glorificante, irmãos. Isso é uma bênção também. E quando Deus tirar algumas coisas, não se preocupa não. Peça a Deus, faça o teste. Senhor, se tiver carpideira na minha vida, por favor, Senhor, tira as carpideiras da minha vida, Senhor. Se tem gente se alimentando da minha desgraça, Senhor, tira, Senhor, pode tirar tudo. Só mais um detalhe que eu não posso esquecer, para você identificar bem quem é essa pessoa. Eu não estou falando porque a pessoa está aqui, tá, irmãos? Em nome de Jesus, estou falando a pessoa no sentido genérico da palavra, porque somos pessoas. Mas para você, a fim de identificar essa pessoa, por que ela joga terra nas vestes do outro? Para ela se sentir um pouco menos pior, porque as vestes dela estão sujas de sangue inocente. Pessoas tóxicas já mataram muito, já enterraram muito crente, já matou sonho de muita gente. Então carrega a morte e culpa, a consciência é pesada. Para se aliviar desse fardo, ela precisa ouvir que alguém pecou, ela precisa ouvir que alguém falhou, para dimensionar as falhas e tentar encontrar o equilíbrio entre a falha dela e das demais pessoas. Não é só eu que peco. Eu pequei, mas você também viu aquele pastor que caiu? A irmã, esposa do pastor, caiu. Então, irmãos, em nome de Jesus, o que fazer para não desanimar? Aprenda a dar valor agora. É para já, tá, irmãos? É para começar a praticar já. Não deixe isso cair no esquecimento, em nome de Jesus. Porque para ser cura tem que pôr em exercício. Segundo, aprenda a dar valor agora. Aprenda a dar valor ao que se tem. Gratidão. Exerça gratidão todo dia. Todo dia, irmãos. Agradeça a seu pai, agradeça a sua mãe, agradeça pelo prato de comida, agradeça por uma oportunidade, agradeça ao frentista que abasteceu o seu carro, agradeça ali o padeiro que te atendeu, e assim vai, irmãos. A enfermeira. Tem gente tão ruim hoje, irmãos, que entra nos ambientes, trata a pessoa mal, vira as costas e não fala tchau, como se fosse um cachorro. Isso não é coisa de crente, irmãos, nem de gente. Então exerça gratidão, agradeça. Obrigado por cuidar do meu filho, enfermeira. Obrigado pelo pãozinho que você pegou para mim, dona. Deus abençoe. Exerça gratidão e você vai se sentir melhor. Creia, irmãos, porque quando você agradece, é grato, o Senhor trata de trazer de volta para você tudo aquilo que você merece, irmãos. Nós não merecemos nada, tá, irmãos? Entenda que eu estou dizendo aqui, tá? Eu estou fazendo essa colocação, mas nós sabemos que nós não merecemos. É por misericórdia e graça, tá? Mas Deus, Ele vai dar tudo aquilo que Ele já determinou que Ele vai entregar na tua mão. Amém? Se coloque de pé, irmãos, vamos orar. Tem alguém desanimado aqui, irmãos? Levanta a mão. Tem, irmãos? Não? Oh, glória. E se tinha também, eu creio que animou, né? Glória a Deus. Descobriu que todo mundo aqui já ficou desanimado, né? A casa caiu para todo mundo. Todo mundo ficou desanimado um dia. Mas o que mais nos define não é as nossas falhas ou as nossas fraquezas, mas são a nossa restauração, irmãos. Vamos orar nesse momento, e nessa oração nós vamos orar nesse sentido, para que Deus alcance a sua vida, para que Deus te dê um ânimo novo. E se você está animado o suficiente e sente que não precisa mais para você, você vai colocar agora no teu coração, na tua mente, aquele irmão e aquela irmã que você sabe que está sem força e está desanimado, e o ânimo de Deus vai chegar lá na casa dele agora. Eu creio que ele vai sentir desejo e prazer de vir para a igreja. Amém? Oremos. Senhor Deus poderoso, Pai querido, a tua palavra foi ministrada nesta noite. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é santo,
o Senhor é presente, e por isso, Pai, nós recebemos nesta noite uma palavra que não foi preparada, elaborada, meu Deus, como um todo, mas ela foi, Pai querido, esboçada sobretudo pelo Teu Espírito Santo em revelação nesta noite. E nós o recebemos, Pai, porque o Senhor é fiel e fala com a igreja que ama. Oh, Arabaia, céu. Pai querido, se há um coração aqui desanimado, começa agora, Pai querido, trazer alegria, energia espiritual, começa a contagiar, Pai, esse crente, meu Deus, com desejo de glorificar, com desejo de saltar, com desejo de pular, com desejo de ler a Bíblia como nunca leu antes, com desejo, Pai querido, de orar como nunca orou antes, Pai. Dá um ânimo novo, Pai querido, para essa mãe redobrar as orações que já tem feito por esse filho que está desviado. Redobra o ânimo, Pai, desse filho que tem orado pelos seus pais. Redobra o ânimo daqueles que têm orado acerca de um projeto. Meu Deus, que o Senhor venha ajudar os teus filhos a se manterem animados, tendo prazer, paz e alegria em tudo que fizer, Senhor, na Tua presença. Pai, assim nós Te louvamos nesta noite e Te agradecemos. Obrigado, Pai, pois o Senhor é a nossa alegria. Assim nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Rapidinho, não precisa nem sentar que nós já vamos dar os anúncios para os irmãos ir embora, porque nós passamos